Nos extremos do planeta, existem lugares que o homem mal compreende. O Ártico e a Antártida são o maior dos exemplos. Tão distantes um do outro, mas que estão igualmente envoltos em muitos mistérios. Sob o gelo milenar, há mais do que rocha e neve. Há histórias enterradas, ruídos inexplicáveis e segredos que nunca deveriam vir à tona. No vídeo de hoje, eu gostaria de atravessar com vocês todo esse gelo e adentrar no sinistro mundo gelado da Antártida. Eu sou o Zod, seu apresentador, e sejam todos muito bem-vindos a Zodíaco. Acho que antes de começar de fato, vale a pena eu explicar a diferença entre o Ártico e a Antártida. Apesar de os dois parecerem apenas lugares congelados no fim do mundo, o Ártico e a Antártida são completamente diferentes, quase como dois opostos que se refletem nos extremos da Terra. O Ártico fica no hemisfério norte, no topo do planeta. Ele não é um continente, é um oceano congelado, cercado por terras como o Canadá, a Groenlândia, a Rússia e também a Noruega. Por isso, o gelo do Ártico flutua sobre o mar. A região é habitada por povos indígenas como os Inuites e animais icônicos como o urso polar. Já a Antártida é totalmente o contrário. Ela está no hemisfério sul e é um continente de verdade, coberto por uma camada de gelo que em alguns pontos ultrapassa 4 km de espessura. Lá não há povos nativos, apenas bases científicas e uma natureza quase intocada. É o lugar mais frio, seco e ventoso do planeta. Bem, agora que sabemos essas diferenças, vamos aos casos. Um dos casos mais conhecidos quando se fala de gelo, barcos e viagem é uma tragédia enorme que aconteceu, a Expedição Franklin. A expedição de John Franklin é um dos maiores mistérios da exploração marítima. Em 1845, o capitão Sir John Franklin, veterano de outras 3 viagens polares, partiu da Inglaterra com 2 navios, o HMS Erebus e o HMS Terror, e uma tripulação de 128 homens. O objetivo era completar o mapeamento da lendária Passagem do Noroeste, uma rota que ligaria o Atlântico ao Pacífico através do gelo ártico. Franklin era um herói nacional e sua missão representava o auge da exploração britânica, mas a expedição nunca retornou. Após partir, as embarcações foram vistas pela última vez em julho de 1845, na Baía de Baffin. Depois disso, elas desapareceram por completo. Quando as buscas começaram, anos depois, os navios estavam presos no gelo do Estreito de Vitória, próximo à Ilha do Rei Guilherme, no extremo norte do Canadá. Ali, cercados por um ambiente implacável, os homens enfrentaram temperaturas congelantes, fome, doenças e também o colapso da disciplina. Todos morreram.
nenhum sobreviveu para contar a história. As buscas se tornaram uma obsessão nacional. Centenas de exploradores vasculharam o Ártico em dezenas de expedições, financiadas pelo governo britânico e até pela esposa de Franklin, Lady Jane Franklin, que dedicou a sua vida à procura do marido. Aos poucos, as pistas começaram a surgir. 3 sepulturas apareceram na ilha Beckey, outros objetos espalhados foram encontrados e vários relatos dos povos inuits surgiram sobre homens brancos famintos vagando pelo gelo. Em 1859, o explorador Francis Leopold encontrou um bilhete dentro de um monte de pedras em King William Island, relatando o desastre. Franklin havia morrido em 1847 e o restante da tripulação abandonou os navios no ano seguinte, tentando marchar rumo ao sul, só que totalmente em vão. A tragédia da expedição Franklin ficou gravada na memória coletiva. O capitão foi celebrado como herói, apesar do desastre, e sua história inspirou música, romances e etc. Em 2014, arqueólogos canadenses finalmente encontraram um dos navios, o HMS Erebus, surpreendentemente bem preservado nas águas gélidas próximas à ilha do Rei Guilherme. 2 anos depois, em 2016, o HMS Terror também foi localizado, praticamente intacto no fundo do mar. As descobertas reacenderam o interesse mundial pelo caso e abriram novas investigações sobre o destino final da tripulação. Hoje, o mistério de John Franklin é lembrado como uma das histórias mais sombrias da era das explorações, o símbolo de até onde o ser humano pode ir em busca do desconhecido e de como o próprio Ártico, silencioso e indiferente, guarda seus segredos sob o gelo eterno. No vídeo passado, eu tinha colocado um questionamento em relação às pirâmides e como elas apareciam em diversos lugares ao longo da história. E nas pesquisas para esse vídeo, eu encontrei um caso, onde há uns anos atrás uma pirâmide simplesmente apareceu na Antártida. A chamada Pirâmide da Antártida é uma montanha de formato surpreendentemente simétrico, localizado nas montanhas Ellsworth, um dos pontos mais isolados do continente gelado. Sua forma triangular e imponente, quase idêntica às pirâmides do Egito quando vista do alto, intrigou o mundo quando imagens de satélite começaram a circular na internet em 2016. Desde então, o local se tornou o centro de inúmeras teorias misteriosas que tentam explicar o improvável. Como algo tão geométrico poderia ter se formado em meio ao gelo eterno da Antártida? Entre as interpretações mais populares estão as que falam de uma civilização perdida que teria habitado o continente antes dele ser tomado pelo gelo. Outros dizem que a estrutura seria uma base secreta, talvez nazi ou talvez dos aliados, construída em tempos de guerra e escondida sob camadas de gelo. E há também quem vá além, afirmando que a pirâmide seria um monumento deixado por visitantes extraterrestres. Essas ideias, misturando arqueologia alternativa e ficção científica, ajudaram a alimentar o fascínio mundial pela misteriosa Pirâmide Branca. Mas a ciência oferece uma explicação muito mais sólida e igualmente fascinante. O formato da montanha é resultado de um processo natural, conhecido como pico piramidal, ou chifre glacial. Ao longo de milhões de anos, várias geleiras se formaram nas encostas da montanha, vindas de diferentes direções. O movimento constante dessas geleiras, empurrando e raspando as rochas com uma força inimaginável, foi moldando as paredes e afinando os ângulos da montanha até ela adquirir o formato quase perfeito de uma pirâmide. Esse processo, embora lento, é extremamente preciso. A erosão causada pelo gelo e pela água que congela e descongela dentro das rachaduras das rochas cria arestas simétricas e faces planas. O resultado é uma estrutura naturalmente esculpida, um trabalho geológico que parece obra de engenharia. É como se o próprio planeta tivesse sido o arquiteto, talhando formas geométricas nas montanhas congeladas do sul do mundo.
No fim das contas, a pirâmide da Antártida não é um segredo antigo, nem uma relíquia alienígena, mas um lembrete poderoso da força e da precisão da natureza, mesmo sem a mão humana. O tempo e o gelo foram capazes de criar uma das formações mais intrigantes e visualmente perfeitas do planeta. Um dos casos mais intrigantes que eu gostaria de explorar agora é um mapa que teria mostrado a costa da Antártida antes dela ser descoberta. É o caso do mapa de Piri Reis. O mapa de Piri Reis é uma das relíquias mais enigmáticas da cartografia antiga. Datado de 1513 e desenhado pelo almirante e cartógrafo otomano Piri Reis, o mapa foi redescoberto em 1929, nas paredes do Palácio de Topkapi, em Istambul. À primeira vista, parece apenas mais um artefato histórico, mas um detalhe mudou tudo: a suposta presença da costa da Antártida, desenhada séculos antes da sua descoberta oficial. Esse achado intrigou pesquisadores e acendeu teorias que até hoje desafiam a lógica da história tradicional. Segundo o próprio Piri Reis, seu mapa foi compilado a partir de cerca de 20 fontes diferentes, entre elas mapas portugueses, árabes e até um mapa que teria pertencido a Cristóvão Colombo. Essa mistura de referências fez do documento uma verdadeira colagem de conhecimentos da época. Ainda assim, alguns detalhes do mapa parecem ultrapassar a tecnologia e o entendimento geográfico do século XVI. O traçado preciso da América do Sul e a presença de uma massa de terra ao sul, que muitos acreditam ser a Antártida, são os pontos que mais alimentam o mistério. Entre as teorias mais populares, há quem acredite que o mapa de Piri Reis seja prova de uma civilização antiga com conhecimento global, anterior à nossa história registrada. Outros vão ainda mais longe, afirmando que a precisão da suposta Antártida sem gelo só seria possível com tecnologia avançada, talvez extraterrestre. Essas ideias, embora rejeitadas pela ciência, transformaram o mapa em um ícone das teorias sobre civilizações perdidas e visitantes de outros mundos. Mas os historiadores e os cartógrafos oferecem uma explicação bem mais plausível. O que muitos interpretam como a Antártida seria na verdade uma representação da lendária Terra Australis, um continente hipotético que se acreditava existir no extremo sul para equilibrar as terras do norte. Esse conceito, herdado da tradição grega e medieval, era comum nos mapas renascentistas. Além disso, o mapa de Piri Reis contém erros evidentes, como a junção incorreta entre a América do Sul e essa tal Terra do Sul, e ilhas que jamais existiram, sinais claros de limitações cartográficas e não de conhecimento oculto. No fim, o mapa de Piri Reis continua sendo um símbolo do mistério e da curiosidade humana. Ele representa um momento em que o mundo ainda estava sendo desenhado, literalmente. Mais do que uma prova de civilizações esquecidas, o mapa é um retrato da mistura entre o mito, a ciência e a imaginação que moldou a visão geográfica do passado. O gelo infinito é sempre um grande palco para teorias da conspiração, cada uma mais sinistra do que a outra, e uma que é completamente difundida é a da suposta base nazi 211. A história da base 211, uma lendária instalação nazi escondida sob o gelo da Antártida, é um dos mitos mais persistentes e intrigantes do pós-guerra. Segundo a teoria, após a derrota da Alemanha em 1945, membros do regime teriam fugido para o continente gelado, onde uma base subterrânea secreta abrigaria cientistas, engenheiros e oficiais do alto escalão. Lá, eles teriam continuado suas experiências, desenvolvendo tecnologias avançadas e preparando o renascimento de um novo Reich longe do alcance dos aliados. O mito nasce de um fato histórico real. Em 1938, a Alemanha enviou uma expedição à Antártida, mapeando uma região que passou a ser chamada de Nova Suábia. Oficialmente, a missão tinha objetivos científicos e de exploração territorial.
No entanto, décadas depois, esse episódio se tornou o alicerce de teorias que afirmam que os nazis teriam encontrado cavernas sob o gelo, onde construíram uma fortaleza secreta. Nenhum documento ou prova concreta jamais confirmou isso, mas o silêncio e o mistério da Antártida ajudaram a alimentar o imaginário popular. A lenda da Base 211 ganhou força nos anos seguintes à Segunda Guerra, impulsionada por rumores, livros e documentários de credibilidade duvidosa. A ideia de que parte do exército nazi teria escapado e criado uma colônia escondida soava plausível em meio ao clima de paranoia da Guerra Fria. A teoria também se entrelaçou com o enigma da Operação High Jump, uma expedição militar norte-americana à Antártida entre 1946 e 47. Embora oficialmente fosse uma missão de pesquisa e mapeamento, os conspiracionistas acreditam que os Estados Unidos enviaram tropas para localizar e destruir a suposta base. Curiosamente, em 2016, arqueólogos russos encontraram os restos de uma base nazi real, mas localizada no Ártico, não na Antártida. A instalação servia para estudos meteorológicos e de navegação, sem nada de oculto ou tecnológico. Mesmo assim, o achado reacendeu as velhas histórias, confundindo ainda mais o público e misturando fatos reais com fantasia. Para a ciência e para a historiografia moderna, a Base 211 é apenas um mito, uma das muitas narrativas criadas a partir de brechas, coincidências e imaginação. Ainda assim, ela permanece viva no folclore conspiratório, um lembrete de como o mistério e o medo podem se combinar para criar lendas que resistem até mesmo ao gelo do tempo. Agora, um dos locais que é mais apreciado pela ciência e provavelmente o maior reservatório de água doce da Terra, que intriga muitas pessoas, é o famoso Lago Vostok. Escondido sob quase 4 quilômetros de gelo no coração da Antártida, o Lago Vostok é um dos lugares mais isolados e misteriosos do planeta. Localizado abaixo da Estação Vostok, uma base de pesquisa russa na Antártida Oriental, ele é o maior lago subglacial conhecido e um dos maiores reservatórios de água doce da Terra. Seu tamanho colossal e seu completo isolamento despertam o fascínio de cientistas do mundo inteiro, que veem nele uma janela para um passado remoto e talvez para formas de vida que nunca viram o Sol. Ele foi descoberto por meio de estudos de radar na década de 70. O lago permaneceu oculto por milhões de anos sob o gelo espesso. Esse isolamento extremo criou um ecossistema único, onde a vida, se existir, precisou se adaptar a condições quase inimagináveis: frio permanente, ausência total de luz e uma pressão gigantesca. As águas do lago, saturadas de oxigênio e nitrogênio, poderiam abrigar micro-organismos extremófilos, seres capazes de sobreviver em ambientes hostis, oferecendo pistas sobre a origem e a resiliência da vida na Terra, e até sobre a possibilidade de vida em outros mundos congelados, como a Europa, a lua de Júpiter, e Encélado, a lua de Saturno. O Lago Vostok também é uma cápsula do tempo. O sedimento em seu fundo pode conter registros climáticos de milhões de anos, preservando informações sobre o clima da Terra muito antes do surgimento da humanidade. Estudar essas camadas poderia ajudar os cientistas a compreender como o planeta reagiu às antigas eras glaciais e mudanças atmosféricas, fornecendo pistas valiosas sobre o futuro climático. A exploração do lago, no entanto, é uma tarefa repleta de desafios e polêmicas. Em 2012, após mais de 20 anos de perfurações, uma equipe russa conseguiu finalmente alcançar sua superfície líquida. Mas o feito veio acompanhado de críticas. A perfuração utilizou fluidos e anticongelantes que poderiam ter contaminado o ambiente virgem do lago. As primeiras amostras coletadas apresentaram sinais de contaminação, tornando difícil identificar quais formas de vida, se alguma realmente pertencia ao ecossistema subglacial.
Como todo mistério cercado por gelo e silêncio, o Lago Vostok também atraiu teorias conspiratórias. Alguns afirmam que ele esconde bases nazistas secretas ou criaturas desconhecidas presas há milênios sobre o gelo. Ideias que não têm qualquer base científica, mas que reforçam o encanto e o mistério do lugar. No fim, o Lago Vostok continua sendo um dos últimos grandes segredos da Terra, um oceano subterrâneo intocado, onde o tempo parece ter parado e que guarda respostas que a humanidade ainda não está pronta para alcançar. Uma das teorias mais curiosas que eu já vi em relação à Antártida é a da suposta entrada polar. A teoria da entrada polar e da civilização intraterrestre associada ao almirante Richard Byrd é uma das mais conhecidas e persistentes teorias conspiratórias do século XX. Ela parte da ideia de que Byrd teria descoberto uma passagem para o interior da Terra durante suas expedições polares, revelando um mundo subterrâneo habitado por uma civilização avançada. Embora cativante, essa história nasceu de relatos não comprovados e de uma mistura entre ficção e fantasia. A origem dessa teoria ganhou força com o livro A Terra Oca, publicado em 1969 por Raymond Bernard, um autor que dedicou boa parte da sua carreira à divulgação de teorias esotéricas e pseudocientíficas. Bernard afirmava que Byrd havia encontrado uma entrada secreta para o interior do planeta e feito contato com seres de alta tecnologia e espiritualidade. Segundo ele, o próprio diário do almirante descrevia regiões quentes no Polo Norte, como florestas, grandes animais e uma cidade brilhante habitada por uma raça pacífica. Nenhum desses relatos, porém, foi confirmado oficialmente. Os defensores da teoria acreditam que existem grandes aberturas nos polos norte e sul, que funcionariam como portais para esse mundo subterrâneo. Lá, viveria uma civilização muito mais evoluída, supostamente responsável pelos objetos voadores não identificados observados na superfície. Byrd, de acordo com a narrativa, teria mantido contato direto com esses seres durante uma expedição em 1947, mas o governo dos Estados Unidos teria abafado o caso para evitar pânico e preservar segredos tecnológicos. Apesar do fascínio que essa história desperta, a comunidade científica e os historiadores consideram a teoria infundada. Não há provas concretas da existência desses diários, nem registros de imagens, amostras ou testemunhas verificáveis. Além disso, a ideia de uma Terra oca contraria completamente os princípios da geofísica moderna, que comprovam que o planeta possui um núcleo denso e camadas de rocha e magma, impossibilitando a existência de um mundo interno habitável. Na realidade, os diários atribuídos a Byrd são falsificações criadas décadas após a sua morte, e as supostas visões podem ser explicadas por fenômenos naturais e pelas condições extremas das regiões polares. A teoria da entrada polar é, portanto, um mito moderno, uma fusão entre o espírito explorador de Byrd, a imaginação popular e o eterno desejo humano de acreditar que o desconhecido guarda civilizações escondidas sobre os nossos pés. Um dos lugares que eu sempre achei mais intrigante e que fica na região do Ártico pertencente à Noruega é o Bunker do Fim do Mundo. O Bunker do Fim do Mundo é o apelido popular do Banco Mundial de Sementes de Svalbard, uma instalação de alta segurança na Noruega.
A missão do cofre é proteger a diversidade de culturas alimentares do mundo contra eventos catastróficos, funcionando como uma espécie de seguro para a alimentação global e a sobrevivência de espécies vegetais essenciais. O cofre está localizado na ilha de Spitsbergen, no remoto arquipélago de Svalbard, a cerca de 1.300 quilômetros do Polo Norte. Construído dentro de uma montanha e no subsolo, ele se beneficia da temperatura natural do permafrost, garantindo que as sementes permaneçam congeladas e viáveis, mesmo em caso de falha de energia, criando condições ideais para a preservação de longo prazo. O funcionamento do cofre envolve armazenar amostras duplicadas de sementes de quase todos os países do mundo, servindo como um backup genético. Essa proteção permite que a biodiversidade agrícola seja preservada frente às ameaças como guerras, desastres naturais, falhas de equipamento, pragas e doenças, assegurando a continuidade do fornecimento de alimentos. A estrutura também foi projetada para a sustentabilidade a longo prazo. As sementes são guardadas em embalagens seladas e congeladas, reduzindo sua atividade metabólica e prolongando sua viabilidade por décadas ou até séculos. Dessa forma, o cofre não apenas protege espécies, mas também garante que futuras gerações possam recuperar culturas em caso de perdas significativas. Além disso, o projeto é um símbolo de cooperação internacional. Embora localizado na Noruega, as sementes pertencem propriedade dos países e organizações que as depositam, e novas amostras são constantemente adicionadas. Em fevereiro de 2025, mais de 14.000 novas sementes foram armazenadas, incluindo mais de 3.000 do Brasil, reforçando a importância da colaboração global em prol da segurança alimentar da humanidade. Bem, ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever e de ativar o sino das notificações para ter mais vídeos como esse. Deixe seu like e também deixe seu hype para esse vídeo chegar em mais pessoas. Desde já, eu agradeço muitíssimo o seu acesso. A Zodíaco fica por aqui. Até a próxima sexta. Um abraço.